Ninguém na vila sabia ao certo quando João começou a mudar. Antes, ele era o tipo de homem que ninguém enfrentava. Frio. Silencioso. Sempre com as mãos sujas, não de terra, mas de coisas que ninguém perguntava. Ouro passava por ele como se tivesse dono errado. Negócios escuros. Gente perigosa. E João nunca hesitava. Diziam que ele não tinha coração. E talvez fosse verdade. Até Gabriela. Ela apareceu na vida dele como quem não pertence àquele mundo. Simples. Olhar limpo. Voz mansa. Daquelas que cumprimentam até quem ninguém vê. João tentou manter distância. Mas não conseguiu. Com ela, ele falava pouco, mas ouvia. Com ela, ele não precisava ser temido. E pela primeira vez, alguém olhou para ele, sem medo. Eles se casaram sem festa grande. Sem riqueza. Sem aprovação. Só promessa. E por um tempo, curto demais, João mudou. Ou pelo menos tentou. Mas ninguém abandona o passado assim tão fácil. João continuava saindo à noite. Voltava à tarde. Cheiro de bebida, de poeira, de problema. Gabriela percebia. E mesmo sem entender tudo, ela sentia. João, com o que você anda se envolvendo? Ele desviava. Sempre. É só trabalho. Mentira. E mentira, repetida, não some. Ela cresce. Até o dia em que quebra tudo. Numa tarde seca, o céu pesado, Gabriela descobriu. Não foi por João. Foi por outros. Homens passaram pela casa. Vozes duras. Cobranças. A palavra ouro sendo dita como ameaça, não como riqueza. Ela ouviu tudo. Cada pedaço. Cada verdade escondida. E quando João voltou naquela noite, ela já não era mais a mesma. O olhar dela não tinha mais dúvida. Tinha dor. Você mentiu para mim. A voz saiu baixa, mas pesada como sentença. João tentou falar, explicar, justificar. Mas não existia explicação que limpasse aquilo. Eu fiz isso por nós. Erro. Gabriela recuou como se tivesse sido atingida. Por nós? Ou por você? Silêncio. O tipo de silêncio que desmonta um homem. Dias depois, a tragédia veio. Não de forma rápida, mas cruel. Gabriela adoeceu. Alguns diziam que foi o choque. Outros, que foi tristeza. Outros, que foi castigo. A verdade, ninguém sabia. Mas ela foi se apagando. Dia após dia. Até que restou um corpo ali. Mas não mais a mulher que João conhecia. Ela não reconhecia mais as coisas. Às vezes nem ele. O olhar perdido. A mente distante. Como se tivesse ido embora. Mas deixado o corpo para trás. E foi aí que João desapareceu por um tempo. Quando voltou, já não era o mesmo homem. Mas não do jeito que esperavam. Os dias passaram. E a vila começou a reparar. João, o homem temido, agora fazia algo estranho. Todo dia. Sem falhar. Ele ia até Gabriela. Sentava ao lado dela. Tirava o chapéu. E, com uma calma que ninguém nunca tinha visto, começava a falar. Moça, será que eu posso me sentar aqui? As pessoas riam. Sempre a mesma frase. Sempre o mesmo tom. Como se estivesse conhecendo ela, pela primeira vez. Todos os dias. E aquilo era só o começo. No começo, ninguém levou a sério. Achavam que era só culpa. João aparecendo todos os dias, sentando ao lado de Gabriela, falando como se nada tivesse acontecido. Aquilo parecia mais um castigo que ele mesmo tinha escolhido carregar. Mas o tempo foi passando. E João não parava. As manhãs na vila começavam cedo. Barulho de carroça, galinha ciscando, gente indo pro trabalho antes do sol subir direito. E, quase sempre, no mesmo horário, lá estava João. Vindo pelo mesmo caminho de terra batida. Passos firmes, mas sem pressa. A roupa simples já não lembrava mais o homem que ele tinha sido. Camisa gasta. Manga dobrada. As mãos, ainda marcadas, cicatrizes antigas que não iam embora. Mas agora, vazias. Sem ouro. Sem arma à mostra. Sem poder. Ele sempre parava antes de chegar na casa. Era um detalhe, mas alguns começaram a notar. 2, 3 passos antes da varanda.
como se precisasse criar coragem. Ou como se estivesse atravessando um limite invisível. Gabriela ficava ali, sentada numa cadeira de madeira já desgastada. O corpo leve demais, quase frágil. O vestido simples, sempre limpo, alguém cuidava disso. Os olhos, perdidos. Não era tristeza. Era ausência. Como se o mundo passasse por ela, sem nunca realmente tocar. João olhava. Por alguns segundos. Sem falar nada. E então, o ritual começava. Ele tirava o chapéu. Com cuidado. Não como quem cumpre uma formalidade, mas como quem respeita algo maior que si mesmo. Ajeitava o cabelo com a mão, meio sem jeito. Respirava fundo. E dava o primeiro passo. Moça, será que eu posso me sentar aqui? A voz, sempre igual. Baixa. Respeitosa. Quase tímida. Nada lembrava o homem que antes resolvia tudo no grito ou na força. Nenhuma resposta. Nunca houve. Mas João assentia levemente com a cabeça. Como se tivesse recebido permissão. E sentava. O banco ao lado dela já tinha a marca do tempo. E da repetição. Todos os dias, o mesmo lugar. No começo, ele ficava duro. Sem saber direito como começar. Mas com o tempo, ele aprendeu. Meu nome é João. Pausa. Como se esperasse ela reagir. Eu trabalho ali para as bandas do Rio. Outra pausa. E, eu vi a senhora outro dia. Ele contava. Sempre a mesma história. Mas nunca do mesmo jeito. Às vezes mais detalhado. Às vezes mais simples. Como se estivesse tentando acertar o caminho até ela. A senhora estava carregando um balde d'água, e eu fiquei sem coragem de falar. Um leve sorriso aparecia no rosto dele. Pequeno. Quase tímido. Passei 3 dias pensando no que dizer. Enquanto falava, ele cuidava. Tirava do bolso um pano limpo. Diferente das roupas dele, aquele pano sempre parecia novo. Passava devagar no rosto de Gabriela. Sem pressa. Sem invadir. Como quem pede permissão, mesmo sem resposta. Arrumava uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. E, por um instante, parava. Só olhando. Havia algo naquele olhar. Não era só saudade. Era como se ele estivesse lembrando por 2. A vila começou a reparar. Primeiro as crianças, que riam sem entender. Olha o João, tá conversando sozinho de novo. Depois os adultos, que entendiam menos ainda. Isso aí é peso na consciência. Quem viveu errado, termina assim. Virou um coitado. E João ouvia tudo. Cada palavra, cada risada, cada desprezo. Mas não reagia. Isso era o que mais incomodava. Porque todos ali lembravam de quem ele era. João não era homem de abaixar a cabeça. Nunca foi. Teve um dia em que um homem mais velho, daqueles que gostam de testar limite, decidiu ir mais longe. Ele se aproximou devagar. Parou na frente da varanda. Ô João. Nada. João continuou. Meu nome é João. Eu vi a senhora passando. Ela nem sabe quem você é. Silêncio. Tá fazendo isso pra quê? Alguns homens riram atrás. Outros ficaram só observando. Porque tinha algo estranho no ar. Isso aí não é amor não. Isso é loucura. João parou. Pela primeira vez naquele dia. Mas não virou pro homem. Não levantou. Não respondeu. Ele apenas olhou para Gabriela. Com uma calma, quase dolorosa. E continuou. A senhora estava usando um vestido azul. Eu lembro até hoje. A voz não tremeu. E aquilo quebrou alguma coisa no ambiente. Porque não era orgulho. Não era teimosia. Não era teatro. Era decisão. Com o passar dos meses, o ritual mudou. Ficou mais profundo. Ele passou a trazer flores. Não compradas. Colhidas no caminho. Simples. Pequenas. Às vezes até feias. Mas escolhidas. Colocava nas mãos dela. Com cuidado. Eu não sei se a senhora gosta dessas, mas me lembraram de você. Às vezes, ele levava comida. Sentava. Servia. Esperava. Ela não comia.
Mesmo assim, ele ficava. E em alguns dias, ele não falava nada. Só sentava, ao lado dela, em silêncio. Como se a presença já fosse tudo. A vila continuava julgando. Chamavam ele de fracasso, de homem quebrado, de sombra do que já foi. Mas agora, alguns já não riam tanto. Porque havia algo ali, que começava a incomodar por dentro. João não estava tentando convencer ninguém, nem se justificar. Ele só aparecia, todos os dias, sem falhar. E ninguém ali sabia o peso de repetir aquela história, de fingir ser o homem que ele deveria ter sido, desde o começo. Porque aquilo não era só lembrança. Era tentativa. Tentativa de dar a ela um amor sem mentira, mesmo que tarde demais. E no fundo, bem no fundo, João ainda esperava que um dia, no meio de uma dessas histórias, Gabriela olhasse para ele e lembrasse. Mas até lá, ele continuaria começando do zero. Todos os dias. Muito antes do silêncio, antes da doença, antes da culpa consumir cada pedaço de quem João era. Existiu um tempo simples, pequeno, mas inteiro. Gabriela não conheceu João como os outros conheciam. Ela não viu o homem temido. Não viu os negócios escuros. Não viu o ouro passando de mão em mão. Ela viu o homem por trás disso tudo. Ou pelo menos, o que ainda restava dele. Eles se conheceram num fim de tarde. O sol já baixo, espalhando aquela luz quente nas casas simples da vila. Gabriela vinha pela estrada, carregando um balde d'água. Passos tranquilos. Sem pressa. João estava encostado perto de uma cerca, observando o movimento. Não por interesse. Por hábito. Homens como ele, sempre observam. Mas naquele dia, algo mudou. Ela passou por ele. E fez algo que ninguém fazia. Boa tarde. Simples assim. Sem medo. Sem desconfiança. Como se ele fosse só mais um. João não respondeu. Nem soube como. Ficou parado, observando ela se afastar. Naquela noite, ele não saiu. No dia seguinte, ele voltou pro mesmo lugar. Sem motivo. Ou pelo menos, sem um que ele admitisse. E ela apareceu de novo. Outro balde. Mesmo caminho. Boa tarde. Dessa vez, ele respondeu. Baixo. Quase travado. Boa. Foi assim que começou. Pequeno. Sem força. Sem intenção clara. Mas constante. Com o tempo, as palavras aumentaram. Você mora por aqui? Moro sim. E você? Trabalho com o quê? Com o que aparece. Mentira. Mas naquela fase, ainda parecia inofensiva. Gabriela não pressionava. Ela não era ingênua. Mas também não era desconfiada por natureza. Ela via algo nele, mesmo sem entender. E João, pela primeira vez em muito tempo, tentava ser alguém melhor. Não por obrigação, mas porque queria. Eles começaram a se encontrar com mais frequência. Caminhadas curtas. Conversas simples. E havia uma coisa curiosa. João não era bom com palavras bonitas. Nem com promessas grandes. Mas com Gabriela, ele tentava. Eu não sei falar direito essas coisas. Ela sorria. Não precisa. Só não mente pra mim. Aquilo ficou. Porque João mentia. Era parte da vida dele. Era o jeito que sobrevivia. Mas com ela, aquilo pesava diferente. O relacionamento cresceu. Sem luxo. Sem aprovação de muita gente. Alguns avisaram. Você não sabe quem ele é. Gabriela respondeu simples. Eu sei quem ele é comigo. E por um tempo, isso bastou. Eles se casaram. Sem festa grande. Só alguns conhecidos. Algumas mãos dadas. E uma promessa silenciosa no olhar. E foi depois disso que a promessa de verdade nasceu. Numa noite tranquila. Dentro de casa. Nada de especial acontecendo. Gabriela estava sentada, mexendo em um pano velho, tentando costurar. João observava.
Você já percebeu uma coisa? Ela disse, sem olhar para ele. O quê? Você nunca me contou direito como a gente se conheceu. João travou. Contei sim. Contou por cima. Ela levantou o olhar. Calmo, mas atento. Eu queria ouvir como você lembra. Aquilo pegou João de um jeito estranho. Porque, pela primeira vez, não era sobre esconder. Era sobre revelar. Ele pensou. Demorou. E começou. Do jeito dele. Simples. Sem floreio. Mas, sincero. Você passou por mim e falou boa tarde. Ela sorriu. E você ficou com cara de quem nunca tinha ouvido isso na vida. Ele soltou um leve riso. Porque nunca tinha mesmo. E continuou, detalhando mais, lembrando mais. E Gabriela ouvia, como se fosse uma história importante. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que João nunca mais esqueceu. Promete uma coisa. Ele assentiu. Se um dia eu esquecer de você. Pausa. Você me conta essa história de novo? João franziu a testa. Esquecer? Ela deu de ombros, com um meio sorriso. A gente nunca sabe. A vida é estranha. Ele tentou rir. Isso não vai acontecer. Mas ela insistiu. Promete. Agora, mais sério. João olhou para ela, por alguns segundos, e respondeu. Prometo. Simples. Sem cerimônia. Mas verdadeiro. E foi ali, naquele momento pequeno, quase sem importância para qualquer outra pessoa, que João selou a coisa mais pesada que ele já carregaria na vida. Porque promessa, para ele, não era palavra ao vento. E anos depois, quando Gabriela realmente esqueceu, não só dele, mas de si mesma, João não tinha escolha. Ele voltaria, todos os dias, e começaria tudo, de novo. A vila já tinha se acostumado com a presença de João. Não aceitava, mas já não estranhava tanto. Ele era o homem que perdeu a razão. O homem que sentava todos os dias ao lado de uma mulher que não lembrava nem o próprio nome, e ainda assim falava com ela como se estivesse apaixonado pela primeira vez. Mas havia gente que lembrava exatamente quem João tinha sido. E esse tipo de gente não esquece. Numa manhã abafada, o ar pesado antes de uma possível chuva, 3 homens chegaram à vila. Não eram dali. Dava para ver no jeito de andar, no silêncio, na forma como observavam tudo sem parecer curiosos. Eles perguntaram por João. O nome correu rápido, de boca em boca, até chegar onde sempre chegava, na varanda, onde ele estava sentado, contando, mais uma vez, a mesma história. E foi aí que eu percebi que precisava falar com a senhora. Os passos atrás dele não foram suaves. Mas João não virou. João. A voz era firme, conhecida. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem já sabia que aquele momento ia chegar. Mas antes de responder, olhou para Gabriela. Ajustou o cabelo dela com cuidado, como sempre fazia. E só então, se levantou. Virou devagar. O homem à frente tinha um olhar duro, rosto marcado. Alguém que já tinha feito muita coisa, e não se arrependia de nenhuma. Sumido. João não respondeu. A gente tem negócio pendente. Silêncio. Algumas pessoas da vila começaram a se aproximar. De longe. Discretas. Elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam. Você acha que dá para simplesmente desaparecer assim? O homem continuou. João respirou fundo. Acabou. A voz saiu baixa, mas firme. O homem riu. Sem humor. Acabou. Para você pode até ter acabado. Ele deu um passo à frente. Mas pra gente, não. O clima mudou. Pesou. João olhou ao redor. Gente observando. Sussurros. Medo começando a aparecer. Era exatamente o tipo de situação que o antigo João resolveria rápido.
sem conversa, sem paciência. Mas aquele João não estava mais ali. Eu não tô mais nisso. Isso não é escolha sua. Um dos homens atrás puxou levemente o casaco, o suficiente para mostrar o que carregava. Alguns na multidão recuaram. A gente perdeu coisa por sua causa. Não perdi nada de vocês. O homem se aproximou mais. Agora perto o suficiente para falar baixo. Você sabe que perdeu. E João sabia. Sabia que não dava para simplesmente sair daquele mundo, sem deixar dívida, sem deixar marca. Mas havia algo diferente agora. Ele não olhou para os homens. Olhou para trás. Para a varanda. Para Gabriela. Sentada. Imóvel. Distante. E aquilo. Decidiu tudo. Eu não vou voltar. A resposta foi simples. Sem ameaça. Sem força. Mas definitiva. O homem ficou em silêncio por um segundo, analisando. É por causa dela. João não respondeu. Não precisava. O homem seguiu o olhar dele. Viu Gabriela. Ela nem sabe quem você é. Aquilo. Bateu. Mas João não reagiu. Você tá jogando sua vida fora, por alguém que já foi embora. Silêncio. E então, pela primeira vez, João falou algo diferente. Eu sei. A resposta foi calma, pesada. Mas eu prometi. O homem franziu a testa. Promessa. Quase um deboche. Você virou esse tipo de homem agora? João sustentou o olhar. Agora, eu virei. Aquilo não era desafio. Era verdade. O homem deu um passo para trás, pensando. Você tem até amanhã. A voz voltou fria. Ou você resolve o que ficou para trás. Pausa. Ou o que você tem aqui, vai resolver por você. Ele olhou de novo para Gabriela. E saiu. Os outros dois seguiram. Sem pressa. Sem olhar para trás. O silêncio que ficou foi pior que qualquer ameaça. A vila inteira tinha visto. Agora não era mais só um homem ridicularizado. Era um homem marcado. João ficou parado por alguns segundos. Respirou fundo. E voltou para a varanda. Sentou. Como se nada tivesse acontecido. Olhou para Gabriela. E, com a mesma calma de sempre, tirou o chapéu. Moça, será que eu posso me sentar aqui? A voz não falhou. Mas naquele dia, pela primeira vez, os olhos dele estavam diferentes. Porque agora, não era só o passado que pesava. Era o tempo. E ele estava acabando. Naquela noite, João não dormiu. A vila estava silenciosa, mas dentro dele, tudo gritava. Ele sabia o que aquelas palavras significavam. Você tem até amanhã. Homens como aqueles não davam aviso por educação. Davam por método. Para ver o que o outro ia fazer. Para medir. E João conhecia bem esse jogo. Ele saiu de casa antes do sol nascer. Sem fazer barulho. Sem olhar para trás. Mas parou. Ainda na porta. Por um segundo. Só um. E voltou. Gabriela estava deitada. Respiração leve. Olhar perdido mesmo de olhos fechados, como se o descanso também não fosse completo. João ficou ali, observando. Havia algo cruel naquilo, porque ela estava ali, mas não estava. Ele se aproximou devagar, sentou ao lado da cama. Eu já volto. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela não respondeu. Mas ele assentiu mesmo assim, como sempre fazia. E saiu. O caminho até o velho ponto onde tudo começou parecia mais longo do que lembrava. Ali, perto do rio, onde antes circulava ouro, mentira e perigo, João encontrou o que já esperava. Os três homens. Esperando. Achei que você não vinha. João parou a alguns metros. Eu vim encerrar. O homem da frente sorriu de leve. Encerrar é uma palavra bonita. Silêncio. Mas não é você que decide isso. João respirou fundo. O que vocês querem?
Direto. Sem rodeio. O que sempre quisemos. Pausa. O que você desviou? Aquilo era verdade. João tinha saído, mas não limpo. Ele havia cortado laços, levando consigo algo que não devia. Não por ganância, mas porque, naquela época, já estava tentando mudar. Tarde demais. Eu não tenho mais. O homem deu um passo à frente. Então você vai arrumar. Não. A resposta veio rápida, firme. O silêncio que seguiu foi perigoso. Não. Eu não volto para aquilo. Um dos homens atrás riu. Você acha que tem escolha? João não respondeu. Porque sabia que, talvez não tivesse mesmo. Mas havia algo maior agora. Eu posso pagar. Os três trocaram olhares. Com o quê? João hesitou. Por um instante. Porque aquilo custava. Com tudo que eu tenho. Que é? Pausa. Minha vida. Silêncio. Agora, ninguém riu. O homem da frente estudou João com mais atenção. Como se estivesse vendo ele de verdade, pela primeira vez. Você morreu por dentro, foi? João não respondeu. Ou foi aquela mulher? Silêncio. Você está disposto a morrer por alguém que nem lembra de você? João respirou fundo. Olhou pro chão. E então disse: eu não tô fazendo isso porque ela lembra. Levantou o olhar. Tô fazendo porque eu lembro. Aquilo pesou. Não era heroísmo. Não era orgulho. Era decisão. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Você sempre foi teimoso. Pausa. Mas isso aqui. Ele balançou a cabeça. Isso aqui é outra coisa. João não respondeu. Você tem coragem de pagar então? Tenho. Hoje. Pausa. João pensou. E pela primeira vez, hesitou. Não por medo, mas por causa de uma coisa. O ritual. Ele ainda não tinha ido ver Gabriela naquele dia. E aquilo importava. Depois. O homem franziu a testa. Depois. Eu tenho algo para fazer primeiro. Silêncio. Você tá negociando o horário da sua morte? Tô. A resposta foi seca. E estranhamente honesta. O homem ficou olhando. Longo. Então soltou um leve riso. Tá bom. Pausa. Vai lá. Mas quando o sol cair? O olhar endureceu. Acabou. João assentiu. Sem medo. Sem pressa. E virou as costas. Voltando. Porque antes de qualquer coisa, antes de dívida, de passado, de morte, havia uma promessa. E ele ainda não tinha contado a história naquele dia. Quando chegou, a vila já estava diferente. Mais silenciosa. Mais tensa. As pessoas sabiam. Algo ia acontecer. Mas João fez o que sempre fazia. Subiu à varanda. Sentou. Olhou para Gabriela. E, com a mesma calma de sempre, tirou o chapéu. Moça, será que eu posso me sentar aqui? Mas naquele dia, a voz dele carregava algo a mais. Como se fosse a última vez. E talvez fosse. O sol ainda estava alto, mas João sabia que não tinha muito tempo. Cada passo até a varanda parecia mais pesado do que todos os outros dias juntos. Não pelo cansaço, mas pelo que vinha depois. A vila estava diferente, mais silenciosa. Ninguém ria naquele dia. Ninguém fazia piada. As pessoas observavam, de longe, como se entendessem, mesmo sem saber exatamente o que algo estava prestes a acabar. João subiu os 2 degraus de madeira. Devagar. Como sempre. Gabriela estava lá. No mesmo lugar. Vestido simples. Mãos repousadas no colo. Olhar perdido em algum ponto que não existia. Mas naquele dia, ela parecia mais frágil. Ou talvez fosse só o olhar de João, que estava diferente. Ele parou. Antes de se aproximar.
como sempre fazia. Mas dessa vez, demorou mais. Respirou fundo. Uma vez. Duas. Como se estivesse tentando guardar aquele momento. E então, tirou o chapéu. Moça, será que eu posso me sentar aqui? A voz saiu mais baixa que o normal. Mais carregada. Silêncio. Ele assentiu de leve, como se tivesse ouvido um sim. E sentou. Por alguns segundos. Não falou nada. Só ficou ali, olhando. Como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. O jeito que o cabelo dela caía. A forma como a luz tocava o rosto dela. A ausência, que ainda assim era ela. E então, ele começou. Meu nome é João. A voz falhou. Pela primeira vez. Ele parou. Engoliu seco. E tentou de novo. Meu nome é João, e eu vi a senhora passando um dia. A história. A mesma. Mas não era igual. Porque naquele dia, cada palavra carregava um peso que antes não tinha. A senhora falou boa tarde, e eu não soube responder direito. Um leve sorriso surgiu. Triste. Nunca tinham falado comigo daquele jeito. Ele olhou para ela, esperando. Nada. Mas ele continuou. Eu passei dias pensando no que dizer. Pausa. E quando consegui, já era tarde. Silêncio. Ele respirou fundo. A senhora confiou em mim. A voz ficou mais baixa. Mais do que devia. As mãos dele tremiam levemente agora. E eu menti. O vento passou leve pela varanda, movendo uma mecha do cabelo dela. João levantou a mão, devagar, e arrumou, com o mesmo cuidado de sempre. Mas dessa vez, demorou mais. Como se não quisesse soltar. Se eu pudesse voltar. Ele parou. Porque sabia. Não podia. Eu teria sido o homem que a senhora achava que eu era. Silêncio. Os olhos dele começaram a pesar. Mas ele segurou. Porque ainda não tinha terminado. Ele pegou algo do bolso. Uma pequena flor. Simples. Do campo. Colocou nas mãos dela. Eu trouxe isso para a senhora. Pausa. Como todos os dias. Ele respirou fundo. E então, chegou na parte que nunca mudava. Mas naquele dia, mudou. A senhora lembra disso? Silêncio. Ele já sabia a resposta. Mas ainda assim, esperou. Nada. E então, ele fez algo diferente. Ele se inclinou levemente para frente. Mais perto do que nunca tinha chegado. A senhora me pediu uma coisa, uma vez. A voz quase um sussurro. Disse que se um dia esquecesse de mim. Os olhos dele fecharam por um instante. Eu tinha que contar essa história de novo. Pausa. Todos os dias. Silêncio. O tempo parecia ter parado ali. E eu prometi. A palavra ficou no ar, pesada. Eu não falhei, nem um dia. Agora, a voz dele estava firme. Não de força, mas de verdade. Mas hoje... Ele parou. Porque aquela era a parte que nunca existiu antes. Hoje eu não vou poder voltar. O vento soprou mais forte. Ao longe, alguém se moveu. A vila ainda observava. Mas ali, naquele pequeno espaço, só existiam dois. João olhou para Gabriela. Com uma intensidade que nunca tinha mostrado. Então eu preciso que a senhora me perdoe. Silêncio. Ele não pediu resposta. Porque sabia que não viria. Mas ainda assim, precisava dizer. Eu demorei para ser o homem certo. Pausa. Mas eu tentei. Os olhos dele finalmente cederam. Uma lágrima caiu. Silenciosa. Ele não limpou. E eu te amei. Sem rodeio. Sem defesa. Só verdade. Por alguns segundos. Nada aconteceu. Só o vento. Só o tempo. Só o fim, se aproximando. João respirou fundo. Se levantou devagar. Colocou o chapéu de volta.
E ficou olhando para ela, por mais tempo do que nunca tinha ficado. Como se estivesse se despedindo de tudo. Porque estava. E então, virou as costas. E começou a descer os degraus. Sem olhar para trás. Porque se olhasse, talvez não conseguisse ir. Mas naquele momento, algo aconteceu. Pequeno. Quase imperceptível. Os dedos de Gabriela se moveram. Muito pouco. Quase nada. Mas se moveram. E a flor, que ele tinha colocado ali, tremeu. João não viu. Ele já estava caminhando em direção ao que prometeu enfrentar. Sem saber que talvez não fosse tarde demais. O sol já estava caindo quando João chegou ao ponto combinado. Os 3 homens já estavam lá, esperando. Achei que você não vinha. Eu disse que vinha. Sem tensão desnecessária. Sem conversa longa. João parou na frente deles. Eu vim pagar. O homem da frente inclinou levemente a cabeça. Do seu jeito, né? Silêncio. João não correu. Não lutou. Não tentou barganhar. Ele só aceitou. Porque, pela primeira vez na vida, ele estava cumprindo algo até o fim. E enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, João desapareceu junto. A vila nunca soube exatamente o que aconteceu. Alguns diziam que ouviram tiros. Outros, que não ouviram nada. Mas uma coisa era certa. João não voltou. No dia seguinte, a varanda estava vazia. Gabriela estava lá. Como sempre. Sentada. Silenciosa. Distante. Mas algo era diferente. O vento soprou leve. E por um instante, ela piscou. Devagar. Os olhos, tentando focar. Confusos. Como se algo estivesse voltando. Ela olhou ao redor. A casa. A rua. E então, para a cadeira ao lado. Vazia. A testa franziu. Um incômodo. Uma sensação estranha. Como quando você sabe que esqueceu algo importante, mas não consegue lembrar o que. A mão dela se moveu. Lentamente. Até encontrar a flor. Aquela mesma. Os dedos apertaram de leve. E, sem entender por quê, uma lágrima caiu. Silenciosa. Sem nome. Sem explicação. Mas real. Dias passaram. E a vila mudou. Ninguém mais ria. Ninguém mais falava alto sobre João. Porque, mesmo sem saber tudo, todos sentiram que aquele homem, que um dia foi temido, terminou sendo mais forte do que qualquer um ali. Não pela força, mas porque ele cumpriu uma promessa. Até o fim. E Gabriela nunca recuperou totalmente a memória. Mas, às vezes, no fim da tarde, ela olhava para a cadeira vazia e sorria, sem saber por quê. Como se, no fundo, em algum lugar que nem o tempo conseguiu apagar, ela ainda lembrasse de um homem que todos chamavam de fracasso, mas que, na verdade, foi o único que amou até o fim. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.